Fala, torcida corintiana, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Preto e Branco News. No vídeo de hoje vamos falar aí de Corinthians e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense e Corinthians 1-0 pro Coringão, fora de casa, resultado que botou o Corinthians de novo na liderança, hein? Quem tá acreditando nisso? Fala sério, né? O jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro já acabou empatado, né? Porque o jogo do Corinthians foi ontem, eu tô trazendo esse vídeo hoje, mas o jogo foi ontem e hoje já teve os demais jogos aí que poderiam buscar o Corinthians ali na classificação. Acabou empatado, né, esse outro jogo, e o Corinthians segue isolado, né, como líder do Campeonato Brasileiro. Eu sei que muita gente aí critica o técnico Vitor Pereira, principalmente por essas escalações aleatórias que ele faz, né, com o Mantuan cobrindo o lado direito ali. Muita gente critica demais isso, né? Mas o que o Corinthians vem fazendo com esse time, que vamos ser sinceros, tá longe de ser um bom time esse time do Corinthians. E tá ocupando o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, é um feito incrível, né? Mas uma coisa são os resultados que estão chegando pro Corinthians. Até pra gente aqui, como torcedor, às vezes de forma inesperada, né? Apesar do o Atlético Goianiense não é um grande adversário do Corinthians, mas com o futebol que o Corinthians vem apresentando, uma vitória dessa fora de casa, é incrível, vamos ser sinceros. Depois do empate contra o América, dentro de casa, aquilo lá foi um resultado horroroso. Não só o resultado, o futebol apresentado foi péssimo, né? Eu já trouxe no vídeo anterior, foi muito ruim aquele jogo do Corinthians, merecia até a derrota. Se tivesse perdido não seria nada absurdo, né? Visto que foi criado ali dentro de campo, mas o Corinthians ainda conseguiu empatar, né? No final, assistindo tudo o que aconteceu, até que pode ser considerado um bom resultado, né? Incrível isso, falar isso, o Corinthians conseguiu empatar com o América Mineiro dentro de casa e a gente, depois do jogo, ainda considerar isso bom, visto o que aconteceu dentro de campo. Poderia sim ter saído com a derrota e hoje conseguiu, ontem, né? Conseguiu a vitória contra o Atlético Goianiense dentro de casa e fica na liderança. Gente, que coisa louca isso, né? É aquela coisa, o Corinthians jogar mal o campeonato todo, mas ficar ganhando joguinho de 1-0 aí, 2-1, 1-0, aí empata um jogo lá, um jogo aqui e tal, e manter a liderança, né? Pode acontecer, mas a gente não pode deixar aqui de reclamar de algumas coisas, né? De falar de algumas coisas que acontecem. O time do Corinthians ainda mantém erros que eu já venho reclamando há tempos aqui, principalmente erros técnicos, jogada simples que os jogadores do Corinthians erram. Vou dar um exemplo aqui. Ontem o Mantuan estava jogando fora da posição dele. Mais uma vez o Vitor Pereira com aquelas formações esquisitas dele, né? Vamos ser sinceros, né? A gente não sabe muito bem quando vai ser 3 zagueiros, quando vai ser uma linha de 4, depois outra linha de 4, não dá para saber. Sempre mesclando, às vezes o Fábio Santos está fazendo a lateral esquerda, às vezes ele está compondo a zaga, dependendo da situação, e o Mantuan, ele está cobrindo ali o lado direito, né, do time do Corinthians, não é a posição dele. Eu concordo que algumas vezes ele vai errar, principalmente em marcação, né? Ele mesmo, o jogador disse ontem na saída de campo que ele tem dificuldade na marcação, ele está aprendendo, né, a lidar com isso. Eu concordo com ele também, que não é fácil um jogador que jogou a vida toda, né, apesar dele ser jovem, ter jogado nas categorias de base em outra posição e de repente ser mandado para uma outra posição completamente diferente, é difícil se adaptar. Porém, existem erros técnicos do jogador, do Mantuan e de outros jogadores que não dá para encaixar nesse quesito aí de estar numa posição diferente. Erro de passe, gente, erro de passe de 2 metros que eles continuam errando, assim, incríveis, assim, um passe básico de futebol. Não é o jogador, não é uma movimentação que, às vezes, porque assim, também como o time está mudando muito, muita gente fala da parte de como equipe mesmo, o entrosamento da equipe, né, que poderia estar atrapalhando, por isso muitos erros de passe. Porém, tem passe que não é questão de entrosamento, tem passe que é erro técnico, o cara tá parado, pronto para receber a bola e o cara erra o passe, não consegue mandar no pé do jogador. Isso é bizarro. Não pode continuar acontecendo. Os jogadores têm que ter mais atenção, mais foco no que estão fazendo.
sabe? E aí muitas vezes as jogadas não desenvolvem por causa disso. A bola chega quadrada, ou muito forte, ou muito fraca. Né? Isso atrasa completamente a jogada, porque se vir muito forte, o cara tem que dominar. Até ele conseguir dominar e relançar a bola, já tem outro na marcação. Ou se vir muito fraca, geralmente já vem dividida. Né? E aí, mas eu falando aqui do Mantuan, né? Falando a parte ruim do Mantuan, mas ele fez um belo gol. E que jogada legal, né? Do time do Corinthians. Mais uma vez o Duqueiroz surpreendendo aí, né? Fazendo aquela jogada, passando ali no meio de 2 ou 3 jogadores. Muito boa jogada. Jogando no pé do Piton, que fez um belo cruzamento de novo, né? O Piton acertando cruzamentos aí. E uma bela cabeçada do Mantuan aparecendo ali de surpresa dentro da área. E o Corinthians fez 1-0. Foi um belíssimo jogo do time do Corinthians? Não foi, nem de longe. Né? Mais uma vez um futebol que deixa a desejar, porém na parte defensiva foi até bem. Correu alguns perigos de gol, sofreu sim alguns perigos de gols, mas não sofreu gol e conseguiu se segurar. Né? Um resultado muito bom, um futebol nem tão bom assim. E seguimos, né? Na liderança. Vou mostrar aqui como é que está a tabela do Campeonato Brasileiro. Corinthians com 18 pontos em 9, 5 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Incrível, incrível com esse futebol e com esse time, né? Que a gente tanto reclama aqui. O Corinthians está em primeiro lugar. Como eu disse aqui, muita gente reclama do Vitor Pereira, porém o que está acontecendo com o time do Corinthians, estando na segunda fase da Libertadores, se classificando do jeito que se classificou, né? Também temos que dizer isso aí, que não era do jeito que a gente esperava, né? Mas se classificou. E em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, tá pegando o time aí meia boca? Sim, temos que concordar, né? Atlético Goianiense não é um time que nem de perto vai brigar pelo título, né? Atlético Goianiense, inclusive, tá lá na zona do rebaixamento. E o Corinthians, mas o Corinthians fez o papel dele, venceu a partida e tá aí com 18 pontos, né? Palmeiras e Atlético Mineiro empataram, ficam com 16, né? E o América, que eu disse na rodada passada, olha lá, em quinto lugar com 14 pontos. Não é um time ruim também o América, é um bom time, estava na Libertadores, né? Saiu, mas é um bom time, o time do América. E deu pra ver, né? Deu pra ver no jogo contra o Corinthians que é um bom time sim. E agora vamos ver nas próximas rodadas do time do Corinthians. Contra o Cuiabá, terça-feira, dia 7, depois de amanhã já. Então, contra o Cuiabá, 9h30, fora de casa. Vamos ver, o América venceu o Cuiabá agora, né, dentro de casa. Quem sabe o Corinthians não consegue esse feito aí, né? Seria incrível também. E depois a outra rodada dentro de casa, aí já no próximo sábado, contra o Juventude. Então, o Corinthians tem uma sequência aí que dá para fazer 6 pontos. Dá para sonhar com esses 6 pontos sim. Depende do Corinthians, mas o Corinthians tem que apresentar um algo a mais. Tem que ser melhor dentro de campo, entendeu? E uma coisa que eu lembrei aqui, que ontem eu estava assistindo o jogo mais uma vez, né? Com os comentários aí de Casagrande e PVC, né? Mas o PVC é aquela coisa, a gente já conhece como que ele é. Ele gosta de ficar metendo os dados ali dentro do jogo, qual os números da partida, beleza. Mas o Casagrande, cara, o Casagrande ele tá numa perseguição feroz ao Vitor Pereira, não importa. Igual eu disse, às vezes o jogador erra um passe de 2 metros. Porque o Vitor Pereira botou o cara na onde que ele não tá. Porque o Vitor Pereira botou o Renato Augusto na ponta esquerda. Tipo, o Renato Augusto, mais uma vez, várias vezes não tem jogado bem, né? E aí é sempre a desculpa do jogo contra o América que o Vitor Pereira botou o Renato Augusto na ponta esquerda. Aí ontem é porque colocou o Renato Augusto um pouco mais recuado. Porra, Casagrande, caramba, vai ficar perseguindo o cara. Tem que criticar no que é o criticável, né? Beleza, quer falar que o Mantuan tá jogando fora de posição? Beleza, fala que o Mantuan tá jogando fora de posição. Mas tá claro que a perseguição é nítida a perseguição, independente do que aconteça dentro de campo. Às vezes erro técnico bobo do jogador, o cara bota a culpa no treinador. Aí fica complicado, né? É o jogo todo criticando, impressionante, né? Rapaziada, era mais um resumo aí, né? E mais aí pra gente ver os próximos jogos do time do Corinthians, beleza?
Eu vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like. Até a próxima. Fui.